Olá, galera! Tudo bem? Eu espero que sim. Então, nós estamos aí na semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, segundo ano do ensino médio, e você sabe o que é radioatividade? Vamos lá resolver as atividades desta semana? E antes de iniciarmos as atividades da semana, eu quero falar de gratidão. Gratidão por você que já se inscreveu no canal, que deixa aí seu comentário, registra aí qual é a sua cidade, a sua escola. Eu fico muito feliz de saber quem você é, onde você está. Então, deixo com você meu grande abraço. E para você que está chegando agora, se inscreva, ative o sininho. Assim você terá um conteúdo de química de forma simples e bem explicada. Então, tema da semana, radioatividade, fenômeno nuclear. Eu vou deixar na descrição do vídeo, nos cards e também na descrição do vídeo, um vídeo explicativo sobre o tema da. Lembrando que a radiação é um processo físico de emissão e propagação de energia que vai de um ponto a outro no espaço ou no material. Então, nós temos a radiação não ionizante, que é aquela onde é menos energética e, além de não ter o poder de penetração, ela age principalmente sobre a superfície onde os raios incidem. E a radiação ionizante, ela penetra de acordo com seu tipo de energia. Enquanto as partículas alfa podem ser bloqueadas por uma folha de papel, as partículas betas requerem alguns milímetros de, por exemplo, o alumínio para bloqueá-las, enquanto que a radiação gama, ela é de alta energia, requer materiais densos para bloqueá-la, como por exemplo o chumbo ou o concreto. Então, assista a aula, assim você terá mais informações, mais conteúdo para você ficar aí craque sobre os tipos de radiação, ok? Vamos então para a correção. Atividade 1. Quais as semelhanças e diferenças entre os isótopos do césio 133 estável e 137 radioativo com relação ao número de prótons, nêutrons e elétrons? Então, lembrando, o que são mesmo isótopos? Isótopos são átomos de um mesmo elemento químico que possui a mesma quantidade de prótons, ou seja, o mesmo número atômico. Então, vamos às semelhanças e também as diferenças entre esses dois elementos químicos. Bom, prótons, nós podemos observar que o césio tem número atômico 55, o césio 133 e o 137 também. Então, eles são semelhantes, ou seja, possuem o mesmo número atômico, logo possuem a mesma quantidade de prótons. Quanto aos nêutrons, nós sabemos que a massa é igual ao número de prótons e nêutrons, então podemos identificar aqui a massa de 133 menos o número de prótons, então nós vamos ter aqui 78 nêutrons, enquanto que o átomo de césio 137, nós temos aqui 137 menos 55, 82 nêutrons. Então, veja que eles diferem quanto ao número de nêutrons, ou seja, o césio estável tem 78 nêutrons, enquanto que o césio radioativo tem 82. E quanto ao número de elétrons, como se trata de átomos neutros, então podemos dizer que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então, também eles são semelhantes quanto à quantidade de elétrons, ok? Durante a pandemia, vários protocolos de saúde foram implementados em diversos estabelecimentos, dentre eles a medição de temperatura. A maioria dos estabelecimentos optaram por usar os termômetros digitais, medindo a temperatura pela testa das pessoas. Em 2020, uma notícia circulou nas redes sociais informando que a radiação infravermelha emitida pelo termômetro era capaz de alterar as células do cérebro. A notícia teve tamanha repercussão que hoje, em 2021, a grande maioria dos estabelecimentos medem a temperatura pelo braço e não mais pela testa.
Essa era a notícia falsa, fake news. O termômetro, na verdade, é uma espécie de sensor que capta a radiação infravermelha emitida pelos corpos. Com base nisso, e na tabela de radiação ionizante e não ionizante, explique quimicamente o erro científico na fake news. Vamos lembrar, o que é radiação? É um processo físico de emissão e propagação de energia que vai de um ponto a outro no espaço ou no meio material. Vejamos então a tabela que está aí no PET, que traz sobre a radiação ionizante e não ionizante. Então, vamos localizar onde estão essas informações. Temos aqui a radiação ionizante, que é aquela que é menos energética e não tem poder de penetração. Age principalmente sobre a superfície onde os raios incidem. Já a radiação ionizante, ela penetra de acordo com o seu tipo de energia, enquanto as partículas alfa podem ser bloqueadas por uma folha de papel, as partículas betas requerem alguns milímetros de, por exemplo, alumínio para bloqueá-los, enquanto que a radiação gama de alta energia, ela requer materiais densos para bloqueá-la, como, por exemplo, chumbo ou concreto. E onde está a radiação infravermelho nessa tabela de radiação ionizante e não ionizante? Então, veja onde está aqui o infravermelho. Então, ele está dentro da tabela onde mostra a radiação não ionizante, veja. Logo, então, o termômetro infravermelho, a função dele é captar essas ondas de calor e nos dar a informação sobre a temperatura corporal. Vamos ao próximo slide para você verificar mais informações. Nós fomos atrás dessa notícia, fake news, encontramos lá no fato ou fake, e no texto diz o seguinte: o médico Júlio Pereira, que foi entrevistado pela CBN, que ele é um neurocirurgião da Beneficência Portuguesa de São Paulo, ele diz que não tem lógica alguma, ou seja, a glândula pineal ela é profunda e está protegida pela pele subcutânea, a caixa craniana e ainda tem todo o córtex cerebral. A ideia de que havia dano a ela não tem qualquer possibilidade biológica. Então, esses termômetros eles são usados em todo o mundo, tendo sido aprovado há muito tempo e são autorizados pela FDA, que é a Agência Federal Norte-Americana responsável por autorização na área da saúde, e também pela Anvisa, foram testados. Então, veja na figura que nós trouxemos aqui para você, para identificar onde estão as ondas de infravermelho, as radiações de infravermelho. Elas estão aqui na parte da tabela, dentro da radiação não ionizante. Aqui nós temos a radiação ionizante, que são os raios gama, o raio X, ultravioleta. Nós temos aqui na não ionizante o infravermelho, micro-ondas, sinal de internet, TV, rádio. Aqui as ondas baixas, que são a transmissão de energia elétrica. Então, se nós analisarmos essa imagem, nós percebemos que quanto menor é o comprimento da onda, maior é a sua frequência. E esse tipo de radiação, esse é capaz de causar os danos do DNA, que são as radiações ionizantes, uma vez que elas são capazes de romper as ligações químicas. Então, a radiação visível, que é a luz visível, assim como as ondas de infravermelho, que são as ondas em questão aí dos termômetros, do micro-ondas e de ondas de rádio, eles ficam numa região fora da radiação ionizante, ou seja, não é capaz de alterar nem causar danos ao DNA. Logo, se trata mesmo de uma notícia fake news e para a radiação causar algum dano ao organismo, ela deve estar na região da radiação ionizante, ok? Atividade 3. Os raios-x são radiações de ondas eletromagnéticas e ionizantes com menor comprimento de onda do que os raios ultravioleta. B. Ondas magnéticas não ionizantes com menor comprimento de onda do que os raios ultravioleta. C. Ondas eletromagnéticas ionizantes com maior comprimento de onda do que os raios ultravioleta. Ondas magnéticas não ionizantes com maior comprimento de onda do que os raios ultravioleta. Ondas eletromagnéticas não ionizantes com menor comprimento de onda que seus raios ultravioleta.
Nós vimos no slide anterior a localização de onde estão as ondas eletromagnéticas ionizantes. Então, elas apresentam menor comprimento de onda do que os raios ultravioleta. Veja que aqui nessa tabela que eu trouxe aqui para vocês lá no site do Toda a Matéria, vocês podem lá verificar na íntegra, nós temos aqui os raios X e ultravioleta. Então, à medida do comprimento da onda em centímetros, nós temos aqui que o raio X apresenta de 10 elevado a menos 7 a 10 elevado a menos 9 centímetros, enquanto que o ultravioleta 4 vezes 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a menos 7. Então, a gente percebe que essa quantidade aqui ela vai aumentando, ou seja, vai aumentando a quantidade de centímetros do tamanho da onda. Então, as ondas do raio-x, elas apresentam, são ondas eletromagnéticas ionizantes, com menor comprimento de onda do que os raios ultravioleta. Então, assinala aí a letra A. Atividade 4. Enumere a primeira coluna de acordo com a segunda. Então, nós temos na segunda coluna os tipos de radiação ionizante e o tipo de radiação não ionizante vai assinalar 2. Então, os raios X é um tipo de radiação ionizante. Raios gama também é ionizante. Micro-ondas é não ionizante. Radiação solar ultravioleta é não ionizante. E ondas de rádio também não ionizante. Então, fica a sequência aí de raio X e raio gama ionizante e não ionizante as demais, ok? E assim finalizamos então a resolução das atividades aí da semana 4. Gostou? Então clique aí no joinha, assim você salva esse vídeo aí na sua galeria, fica mais fácil de você encontrar outros conteúdos do canal. E vamos então para o grande momento do dia. É deixar o meu abraço aí para a Emily, para o Ricardo, para a Daiane, Davi Miranda, também para a Alice. Alice, a minha gratidão, vocês também me ajudam muito. E hoje tem salve para Kailane de Jesus Miranda. Um grande abraço para você, Kailane. Um salve para a sua escola estadual Professor Antônio Ribeiro, da cidade de Estrela do Indaiá. Então, salve para a sua escola, um grande abraço para seus colegas, seus professores e toda a equipe da escola. Se você quer no próximo vídeo um salve para a sua escola, registre nos comentários qual cidade você é, qual a sua escola, qual a sua turma. Vou falar aqui com maior alegria a minha gratidão a todos vocês. Então, fiquem com Deus. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.